Olá, estamos aqui hoje para falar sobre pesquisa qualitativa. Então, vou apresentar uns slides e aí vou explicando o que a gente entende por pesquisa qualitativa e como a gente deve trabalhar essa questão, principalmente quando se trata dos temas relacionados à pesquisa educacional, né? Então, é uma forte área, vamos pensar assim, e que comanda toda a questão da pesquisa educacional é a pesquisa qualitativa. E a pesquisa qualitativa, por muito tempo, ela foi, de certa forma, desprezada pelas outras áreas científicas, porque não era encarada como uma pesquisa séria, como uma pesquisa que tinha dados concretos, que trabalhava objetivamente, né? Porque vinha muito daquela percepção de que a ciência tem que ser neutra, a ciência é objetiva, a ciência não erra, né? E na pesquisa qualitativa, todos esses dados eles são possíveis, né? A subjetividade, a análise de uma realidade particular para entender uma realidade universal. Então, todos esses elementos são importantes para que a gente possa identificar o que a gente chama de pesquisa e o que a gente chama de elementos aí para compor uma pesquisa. Ok. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, mesmo sendo uma pesquisa qualitativa, a gente tem que trabalhar com o método científico. E o método científico, ele tem esses elementos aí, né? A observação, a experimentação, a abstração, a indução, o modelo, né? A gente pode, a partir da indução, fazer um modelo, uma teoria, né? Uma lei, e a gente tem como verificar isso. Então, a gente tem como trabalhar esses elementos a partir da verificação. Então, esses são os elementos importantes para que a nossa pesquisa seja encarada como uma pesquisa científica. Bom, também ela precisa ter uma documentação científica. O que é a documentação científica, né? São os registros do conhecimento gerado. Então, para que serve isso? Para organizar o conhecimento, para vincular conhecimentos entre indivíduos e gerações, para publicar esses conhecimentos, né? Para que a gente possa submeter a nossa descoberta ou a nossa avaliação, né? Nossa conclusão a críticas, né? Então, tem que estar aberto, por isso tem que ser publicado, né? E também são bases para avançar no desenvolvimento de futuras pesquisas. Então, assim, todos esses elementos aqui também fazem parte do que a gente chama de documentação científica. Onde que isso vai estar, geralmente, né, nos nossos trabalhos? A gente pensando em TCC, em trabalho de conclusão de curso, então a gente pensa exatamente nisso, né? Que a metodologia de um TCC, ela tem que ser a descrição detalhada que você vai usar para explicar os métodos que utilizou para gerar aqueles resultados, né? Aonde que isso vem no TCC? Vem na metodologia, numa parte lá chamada metodologia, né? Vem também na introdução, quando você vai fazer a introdução do seu trabalho, vem num capítulo específico, que é isso que eu chamei de metodologia, e no detalhamento quanto ao, no resumo, se você vai apresentar algum trabalho em algum lugar, então, em algum capítulo específico do trabalho, você pode também detalhar a metodologia. É muito importante que ela esteja ali explicada, para que o seu leitor consiga compreender de onde você partiu, quais foram os passos que você deu e para onde você está indo. Uma das formas de metodologia que a gente tem é a revisão bibliográfica, mas, além de ser
uma metodologia, a revisão bibliográfica ela é um procedimento obrigatório em todo o trabalho de conclusão de curso, tá? Independente de ser uma abordagem, independente da abordagem escolhida, se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa, nós precisamos ter uma boa revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? Ela é conhecida também como pesquisa bibliográfica e consiste em reunir os dados nos quais a investigação será baseada. Alguns dos principais objetivos da revisão bibliográfica são descobrir se alguém já respondeu às perguntas propostas pela pesquisa. Então, normalmente, aquilo que a gente está investigando, alguém já investigou e é importante a gente saber quem investigou e quais são as respostas que esses pesquisadores dão para essa pergunta, né? Analisar se vale a pena repetir uma pesquisa cujos objetivos já foram esclarecidos, então ver se a sua pergunta acrescenta algo àquilo que já escreveram sobre o tema, né? E avaliar os métodos utilizados em estudos parecidos. Então, a pesquisa bibliográfica, a fundamentação teórica de um trabalho, ela vai dar esses elementos que são os elementos que sustentam teoricamente o seu trabalho. Então, é importantíssimo que essa revisão bibliográfica ela já seja feita no projeto, quando você elabora o projeto de pesquisa, tá? Porque aí ela já vai te dar elementos para você fundamentar o seu trabalho. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as fontes, né, de pesquisas. Então, a maioria dos autores que falam aí de fontes, eles falam de que existem pelo menos 3 tipos de fontes: as fontes primárias, secundárias e terciárias. Quais são as fontes primárias? São as informações produzidas pelo autor, relatórios técnicos, dissertações, artigos, projetos de estudo em curso. Então, são quando você vai buscar diretamente naquele autor aquilo que ele diz. O que são fontes secundárias? Consiste em análise e avaliações das fontes primárias, ou seja, são autores que leram aqueles autores iniciais e que você, então, vai se basear nesses autores que são os secundários, vamos pensar. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, você vai fazer um trabalho na área de educação e você vai usar alguns conhecimentos de Dewey, ou de Vygotsky, ou de Vallon, ou de outros autores aí da psicologia da educação. Só que você não leu o Dewey no seu original, você não leu o Vygotsky no seu original, você não leu o Vallon no seu original. Mas você leu autores brasileiros que estudam Vygotsky, que estudam Dewey, que estudam Vallon. Então, você está usando uma fonte secundária, tá? Ah, mas isso menospreza, isso diminui o seu trabalho? Não, de jeito nenhum. É só você ter clareza de que você não está usando o autor por ele mesmo, mas você está usando autores que falam dele e que apresentam aí estudos sobre esse autor que você está se baseando, ou então é uma fonte secundária. E as fontes terciárias? Elas são sintetizações de informações apresentadas nas fontes primárias e secundárias. Então, são bibliografias, catálogos, bibliotecas, resumos, são coisas um pouco mais distante daquilo que a gente chama de original ou de primário, tá? Mas também, tanto as fontes primárias, secundárias e terciárias, elas são importantes em qualquer tipo de pesquisa. E na pesquisa qualitativa, é muito importante a gente usar essas fontes na pesquisa, na fundamentação teórica e dizer de onde você está tirando, porque às vezes acontece muito da gente estar lendo um trabalho e aí esse trabalho cita um determinado autor, só que está claro que quem escreveu esse trabalho não leu aquele autor, ele leu alguém que estudou esse autor, só que ele em nenhum momento ele se refere a isso, ele não diz então que tipo de fonte que ele usou, se foi primária, secundária, terciária, tá? Então é importante a gente ter claro isso para a gente clarificar o nosso trabalho. Quanto mais clareza na metodologia a gente der, melhor vai ficar explicado aquilo que a gente quer propor ali enquanto pesquisa, tá?
Então, eu vou colocar alguns itens agora para a gente chegar lá na pesquisa qualitativa. Então, quanto à finalidade de uma pesquisa, ela pode ser uma pesquisa básica ou ela pode ser uma pesquisa aplicada. Então, o que é uma pesquisa básica? Tem por objetivo aprofundar o conhecimento científico em um determinado tema, ou seja, o trabalho investiga um assunto já existente, aprofundando algum ponto específico sobre o tema. Então, vamos pensar em um tema. BNCC. Existem vários artigos aí publicados sobre a BNCC, mas eu quero pensar a BNCC na questão do estudo de ciências. Então, eu vou pegar um tema dentro da BNCC e vou aprofundar esse tema. Então, a minha finalidade é uma finalidade básica. O que é uma pesquisa aplicada? Ela tem por finalidade desenvolver algum conhecimento, algum método, ou até mesmo uma solução que pode ser aplicada na prática. Então, na área de educação, a gente tem algumas pesquisas aplicadas. Por exemplo, hoje, os mestrados profissionais, que a gente chama, eles estão muito nessa linha da pesquisa aplicada, ou seja, ao invés de você desenvolver uma dissertação lá no final, você vai desenvolver uma proposta metodológica aplicada a uma prática, a uma vivência, que vai proporcionar, então, uma interação aí com algo relacionado ao que você está trabalhando. Então, a finalidade do seu trabalho é uma pesquisa aplicada. Tá? Quanto ao objetivo da pesquisa, então, ela pode ser descritiva, exploratória, explicativa. Tá? Então, ela pode ter qualquer um desses três objetivos aí. O que é uma pesquisa descritiva? É um tipo de pesquisa baseada em assuntos teóricos, ou seja, é aquela que você utiliza livros, artigos, trabalhos acadêmicos que já abordam o assunto, e aí você vai fazer ali uma leitura sua sobre aquele tema. Você vai, então, descrever, né, aquilo lá que já está posto por alguns autores, e aí você vai direcionar aí a sua fala a partir daquilo lá. O que é uma pesquisa exploratória? É aquela que, além de pesquisar bibliograficamente sobre o seu assunto, você trabalha também em cima de algum fato ou algum fenômeno. Quando há uma pesquisa de campo, por exemplo, então, com a aplicação de um questionário, de uma entrevista, é um tipo de pesquisa exploratória, é um tipo de pesquisa que procura dados que não existem em livros, artigos ou trabalhos acadêmicos. Então, você vai fazer lá toda a sua fundamentação teórica, toda a sua pesquisa bibliográfica, mas, além disso, você vai fazer uma pesquisa de campo, onde você vai fazer entrevista, questionário, para saber o que as pessoas acham daquele tema. Então, ali, ela já deixa de ser uma pesquisa descritiva, mas ela passa a ser uma pesquisa exploratória. E uma pesquisa explicativa. É um tipo de pesquisa muito utilizado nos doutorados, por exemplo. É uma pesquisa que explicativa, tem por objetivo descrever um novo conhecimento que poderia ser aplicado na prática. Então, a explicativa já vai dar uma nova teoria, um novo conhecimento. Então, no desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, o mais comum é a pesquisa descritiva ou a mistura da descritiva com a exploratória. Tá? Por quê? Porque a gente não tem o desenvolvimento de uma tecnologia ou de uma teoria ou de alguma coisa mais aprofundada. A gente não tem nem tempo para fazer isso, seja na graduação, seja na pós-graduação, vamos chamar aí na pós-graduação inicial, que seria o lato sensu, né? Bom, quanto ao método, então, a gente pode usar o método indutivo, ou o método dedutivo, ou o método dialético, ou o método hipotético-dedutivo, ou o método fenomenológico, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Então, o método indutivo. O autor do trabalho observa e analisa algum caso específico para, a partir daí, tirar uma conclusão mais universal. Então, ele vai de um estudo de caso, do particular, para universalizar aquela sua conclusão ali, tá? Exemplo disso, o aluno vai estudar uma escola que aplica uma metodologia ativa
e aí vai ver que naquela escola aquilo está sendo um sucesso. Então, na conclusão dele, ele vai dizer, olha, as metodologias ativas proporcionam melhor conhecimento, parará, parará. Então, ele partiu de uma realidade particular, né? E aí ele consegue universalizar a sua conclusão. O método dedutivo, ele já é uma coisa ao contrário dessa que eu expliquei agora. Então, o autor faz uma análise de uma situação geral para chegar a um caso específico e, a partir daí, tirar alguma conclusão. Então, já é uma ideia assim, onde se trabalha com várias situações, né? Vou pegar um outro exemplo, pensando sempre na questão educacional. Olha, o método tradicional, ele funciona assim, funcionou assim desde a Idade Moderna, funciona assim até hoje. Então, eu tenho uma ideia universal. E aí, então, eu vou comparar. Se ele funcionou assim para todo esse movimento histórico aí, então, atualmente, ele vai funcionar também. Então, estou saindo de uma ideia universal para vir para uma ideia singular, particular. Tá? Método dialético. Dialético já tem uma complexidade porque ele admite a contradição, tá? Então, ele tem uma tese inicial, aí ele tem uma antítese, uma segunda tese, que é contrária a essa primeira, e dessa contrariedade desse confronto dessas duas coisas contrárias, ele vai tirar uma nova conclusão. Então, aí já é um método dialético, tem toda uma fundamentação específica para isso, uma fundamentação baseada nas teorias marxistas e tal, e aí ele vai trabalhar com toda uma fundamentação. E é importante esclarecer, então, se você dizer, estou usando o método dialético, diga da onde você está tirando, como é que você vai partir para isso, e na análise dos seus dados você vai usar isso aí. O método hipotético dedutivo. O autor escolhe um problema, estabelece hipóteses que podem solucioná-lo. A partir disso, o autor faz uma pesquisa para confirmar se a sua hipótese pode ser confirmada ou refutada. Ou seja, você tem o seu problema inicial, a partir dali você levanta uma hipótese e aí a sua pesquisa vai ver se você confirma essa hipótese ou não, né? Ou contradiz. E o método fenomenológico é um método que apresenta os dados, busca esclarecê-los exatamente na forma como ele é. Neste caso, o autor não explica muito, menos deduz os dados, mas interpreta a forma como são, da forma como eles são, tá? Então, o método fenomenológico, ele é muito naquela dimensão da história de vida. Então, eu vou pensar uma situação a partir da história de vida de um sujeito. E a partir daquela história de vida, eu vou explicar aquela situação. Então, eu vou trabalhar muito na realidade, ele é muito usado nas ciências sociais e humanas, né? Para dizer como é que a situação acontece. Então, é muito importante a gente ter clareza de qual é o método que a gente vai usar para fazer a nossa pesquisa, para fazer a nossa análise de dados, né? Então, olha, importante a gente voltar aqui. Então, todo trabalho, né? Vamos pensar aí, trabalho qualitativo tem que ter uma boa revisão bibliográfica, tem que dizer de quais são as fontes que você está usando, se é primária, secundária, terciária. Você tem que falar da finalidade da sua pesquisa, tá? Do objetivo da sua pesquisa. Não é lá os objetivos seu lá que você quer alcançar, não. Se ela é um objetivo se ela é uma pesquisa descritiva, se ela é exploratória, se ela é explicativa, tá? Se ela é descritiva e exploratória. Então, tem que deixar bem claro isso no seu projeto. Tem que dizer qual é o método que você vai usar para fazer a sua análise, né? Então, se ele é dedutivo, indutivo, dialético, hipotético dedutivo ou fenomenológico. E aí, então, a gente entra na questão da abordagem, né? A gente pode ter 3 tipos de abordagem, pelo menos. A abordagem qualitativa, a abordagem quantitativa e a pesquisa quali-quant. Qualitativa junto com quantitativa. A qualitativa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides. A quantitativa é aquela que a gente mais utiliza em termos de estatística, né? Então, dados precisos você tem ali, e aí você vai fazer a interpretação dos dados a partir
daqueles dados numéricos, né? Ela é baseada em métodos matemáticos e estatísticos, obtendo resultados exatos. A pesquisa eleitoral é um grande exemplo disso, a gente vê aí todos os dias, principalmente nesse ano de eleição, a gente tem visto muito, né? A pesquisa qualitativa, ela então vai é um trabalho de análise crítica, né, do autor e que vai trabalhar dentro daquela perspectiva de uma interpretação mais subjetiva, tá? Então, é a visão do autor sobre um tema ou uma questão escolhida, tá? Então, é mais subjetiva, está relacionada com comportamentos, com emoções e com quantificações, podem ser quantificadas numericamente, mas não naquela perspectiva da estatística, mas numa perspectiva mais qualitativa do que quantitativa. E quando a gente mistura as duas, né, a quali com a quant, é um tipo de pesquisa mista que conta com dados qualitativos, subjetivos, e quantitativos, objetivos, estatísticos. Então, é uma pesquisa que vai trazer elementos diferenciados daqueles elementos só da quantitativa ou só da qualitativa, mas ele vai misturar coisas das duas aí, a gente vai ver no próximo slide alguma relação entre elas. Então, aí a gente tem as duas abordagens, quantitativa e a qualitativa. Então, olha, é muito importante isso. Quando pergunta assim, qual metodologia você usou? Então, você tem que voltar lá naqueles slides anteriores, tá? Você usou uma pesquisa bibliográfica, básica ou aplicada, descritiva, exploratória ou explicativa, com o método indutivo, dedutivo, dialético, hipotético ou fenomenológico, e com uma abordagem qualitativa ou quantitativa. Então, a gente normalmente fala assim, eu usei a pesquisa qualitativa, mas cuidado, qualitativa é a abordagem. Qual é o objetivo dela? É descritivo? Qual é a fundamentação teórica? Então, que dados que você usou? Foram básicos, foram secundários, foram terciários, tá? Então, descreva isso sempre na sua metodologia. Isso vai ajudar a esclarecer o que você quer e onde você quer chegar, ok? Eu vou me prender mais aqui na questão da qualitativa. Então, uma pesquisa qualitativa, ela busca a compreensão do comportamento humano a partir de dados de perspectivas do informante. Então, o sujeito, né? Então, a gente não trata os nossos informantes, as pessoas com que a gente faz a pesquisa, como objeto. Nós tratamos elas como sujeitos, porque elas são importantes nessa perspectiva da qualitativa. Os dados são coletados por meio de observação, né? Pode ser uma observação participante ou não, entrevistas e um método estruturado. Eu vou fazer um questionário, eu vou fazer uma entrevista, eu vou ouvir as pessoas, tá? Os dados são analisados por temas descritos pelos informantes. Então, tomar muito cuidado, as palavras são muito importantes, o que a pessoa que você entrevistou disse, aquilo que ela diz, o jeito que ela diz, a entonação que ela coloca na voz, tudo isso é importante para que a gente identifique alguns elementos aqui para interpretar aquilo que ele está dizendo, ok? E os resultados são relatados na linguagem do entrevistado, na linguagem do sujeito que a gente ouviu, do sujeito que a gente identificou, tá? Então, a pesquisa com abordagem qualitativa, as respostas não são objetivas, né? Mas eu não posso, no meu questionário, ter nenhuma pergunta objetiva? Pode, até deve, mas você tem que também abrir o espaço para que o seu entrevistado tenha espaço de fala, para que ele tenha espaço de ampliar aquilo que você já pré-determinou. Quando a gente só coloca questões objetivas, a gente não disponibiliza a capacidade dele expressar alguma coisa que, de repente... Então, é importante você sempre colocar aquela perguntinha objetiva, mas se você respondeu
tal coisa, então faça um comentário aqui. Aí você consegue, nesse comentário, identificar várias coisas, e aí seu trabalho vai sair de uma abordagem quantitativa para uma abordagem qualitativa, tá? Então, possibilita um aprofundamento na compreensão de um determinado comportamento ou fenômeno. Dessa forma, é possível obter informações que ajudem a interpretar mecanismos de funcionamento do que é pesquisado, compreender a razão dos acontecimentos para perceber quais medidas podem ser aplicadas. Pesquisas qualitativas são classificadas como menos estruturadas, porque buscam aprofundar um tópico da investigação a fim de obter informações sobre motivações, pensamentos, atitudes e como as pessoas vivem, tá? Então, ela é compreendida como um método exploratório. Olha lá, tá vendo? Ó? Ela é mais exploratória do que descritiva. É usada para compreender as razões, opiniões e motivações implícitas das respostas dos tópicos investigados. Tá? Na prática, a pesquisa qualitativa ajuda a desenvolver ideias, hipóteses para as pesquisas quantitativas em potencial. Ela serve como uma compreensão aprofundada das análises estatísticas. Bom, nos métodos de coleta de dados, né, a gente usa variadas formas para coletar os dados. Então, uma das coisas que a gente pode usar são grupos focais, né? Eu posso fazer um trabalho com um grupo e aplicar determinada coisa, com outro grupo aplicar coisas diferentes. E aí eu senti nas falas desses grupos, e aí a partir daí, então, eu vou interpretar aquilo que esses grupos me trazem. Tá? Entrevistas individuais ou coletivas também. Participação do entrevistado. Então, é interessante, você transcreve a entrevista do entrevistado e aí você devolve para ele, para que ele possa ver se você conseguiu captar exatamente aquilo que ele quis dizer, né? Ou muitas vezes a pesquisa qualitativa trabalha apenas com observação. Então você vai lá, senta, vai naquela comunidade e começa a perceber como é que as pessoas vivem, como é que elas falam, como é que elas se alimentam, e a partir daí, então, você vai ter os elementos para a sua análise. Tá? Uma coisa importantíssima que diferencia a pesquisa quantitativa da pesquisa qualitativa é o tamanho da amostra. Então, na quantitativa, a gente tem que ter um número X de amostras para que a gente possa fazer determinadas induções, né? Aqui na qualitativa, a amostra pode ser pequena. Eu vou pegar, sei lá, uma sala de aula. E aí, com uma sala de aula, eu consigo elementos para que eu possa dimensionar aquilo que eu estou pesquisando e ver até que ponto aquilo vai dar um resultado ou não, tá? Então, eu não preciso de um grande número para fazer as minhas conclusões, tá? Quando a gente pensa em procedimentos de pesquisa, né? Procedimentos de pesquisa, a gente pode pensar em estudos de documento, pesquisa de campo e entrevistas. Então, se ela é uma pesquisa só bibliográfica, eu vou trabalhar basicamente com documentos, tá? Mas eu posso, além da pesquisa bibliográfica, analisar outros documentos. Então, por exemplo, eu posso analisar legislações, são documentos, eu posso analisar relatórios, eu posso analisar livro didático, eu posso analisar revistas, sites, congressos e assim por diante, documentos jurídicos, normas técnicas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero entender como é que a BNCC organizou os conhecimentos do ensino de ciências. E como é que eu vou fazer isso? Olha, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso pegar os livros didáticos que foram ofertados para os professores escolhessem, e a partir do ano que vem são esses livros didáticos do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, que vão vir para as escolas. Então, eu vou tentar entender qual é a concepção de ciências naturais que tem na BNCC, por meio da análise de 4, 5 livros didáticos de editoras diferentes. Então, eu estou fazendo um estudo que é documental.
eu tenho o livro, e a partir dos livros, então, eu vou fazer análise. Não tem pesquisa de campo, não tem entrevista. Pô, mas eu posso fazer isso com pesquisa qualitativa? Posso, eu não estou vendo a quantidade, eu estou vendo a qualidade que está proposta ali, e aí vou fazer uma análise qualitativa a partir daquilo que um autor ou outro autor coloca, tá? Só um exemplo. Pesquisa de campo, né, também chamada de estudo de campo, permite que o aluno extraia dados e informações diretamente da realidade do objeto de estudo. Este é um procedimento comumente utilizado nas áreas como sociologia, economia, onde o pesquisador utiliza recursos como forma de analisar o comportamento de indivíduos relativamente a um grupo ou uma comunidade. Então, eu vou lá para pesquisa de campo. Vamos pensar na nossa área. Posso fazer uma pesquisa de campo numa sala de aula? Posso. Posso fazer uma pesquisa de campo numa escola? Posso. Posso fazer uma pesquisa de campo fora da escola? Também posso, para identificar qual é o papel da escola naquela comunidade. Então, vou conversar, vou entrevistar, vou fazer questionários com as pessoas da comunidade para ver como é que elas identificam o papel da escola, né? É pesquisa de campo. Entrevistas, né? Eu posso criar um roteiro de entrevistas e aí elaborar uma lista de perguntas que ajudem a obter as informações necessárias. Então, a gente chama de entrevistas semi-estruturadas, né? Você tem ali uma relação de coisas que você precisa perguntar para não virar um bate-papo sem nexo, né? Mas também não é uma pergunta, não é aquela coisa de pergunta e resposta que tem que ser igualzinho para todo mundo, tá? Então você tem que abrir o espaço para que a pessoa fale, para a gente sair da objetiva e ir para a subjetiva, tá? Pensando na pesquisa de campo ainda, a gente tem vários tipos e várias etapas aí, né? Então eu elenquei alguns elementos aqui para a gente pensar a pesquisa de campo, né? É uma das etapas da metodologia que corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência. Então, uma grande diferença da pesquisa de campo com a pesquisa de laboratório, e por isso a gente usa muito mais a pesquisa de campo na pesquisa qualitativa. Por quê? Porque a gente vai no local onde o fenômeno ocorre. E nesse local a gente vai identificar as coisas lá. Diferente da pesquisa quantitativa, que pega o elemento, isola o elemento num laboratório e aí vai fazer as intervenções desse elemento lá no laboratório. Então, ela não é uma pesquisa de campo, ela tira o elemento do campo e coloca o elemento num lugar, entre aspas, neutro, e aí faz as intervenções nesse lugar neutro, né? Ciências médicas fazem muito isso, né? Para estudar determinados efeitos de remédios, determinados efeitos de vacinas e assim por diante. No nosso caso, a gente vai muito mais para a realidade onde a coisa acontece, para entender essa realidade no decorrer dela acontecendo, tá? Então, é uma etapa importante da pesquisa, pois é responsável por extrair dados e informações diretamente da realidade do objeto de estudo. Ela também define os objetivos e hipóteses da pesquisa, assim como define a melhor forma de coletar os dados necessários, como o uso de entrevista, questionários, que darão respostas para a situação, problema abordado na pesquisa. É realizada após o estudo bibliográfico, então aquilo que a gente falou lá, né? Tem que ter uma fundamentação teórica, seja estudo bibliográfico, seja revisão literária, né? Cabe ao pesquisador realizar a observação minuciosa do objeto de estudo, como ele comporta, como seu ambiente real. Deve realizar objeto de dados referente ao objeto, né, por último, e fazer uma análise e interpretação desses dados. As ciências sociais usam a pesquisa de campo para estudar o comportamento de indivíduos, grupos, comunidades, instituições. A proposta é compreender mais os diferentes aspectos de uma determinada realidade. Então, quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa na educação,
a pesquisa de campo ela é fundamental para a gente entender esses vários elementos aí. Quais são os tipos de pesquisa de campo que a gente tem? Nós temos uma pesquisa exploratória, uma pesquisa quantitativa descritiva, uma pesquisa experimental. Então, a exploratória são aquelas pesquisas que têm como objetivo o aprofundamento do conhecimento do pesquisador sobre um determinado assunto. Tá? A quantitativa descritiva é aquela que você tem por objetivo conferir hipóteses, analisar fatos, avaliar um assunto conforme as principais variáveis. É uma pesquisa de coleta de dados com entrevistas, formulários, questionários. Então, aí você tem ali uma questão quantitativa, mas você vai fazer uma análise qualitativa. Né? E a pesquisa experimental de campo objetivam pôr uma hipótese em tese para observar seus resultados. Esse tipo de pesquisa utiliza projetos experimentais, incluem fatos como grupo de controle, seleção de amostra, probabilística, né? E manipulação de dados viáveis para o controle de fatores pertinentes. Poxa, Éder, mas como é que a gente vai fazer isso na educação? Por exemplo, eu posso criar um aplicativo que vai ajudar os alunos a compreenderem alguns conhecimentos específicos. Vou dar um exemplo aqui da área de química. Então, eu criei um aplicativo sobre tabela periódica, tá? E aí, eu quero saber se o meu aplicativo funciona. Então, eu posso escolher algumas formas de aplicar essa pesquisa de campo. Como que eu posso fazer? Eu posso criar um questionário, aplicar esse questionário na turma ali, e aí aplica um questionário inicial sobre conhecimentos específicos sobre tabela periódica. Beleza, recolho esse questionário. Aí eu faço esses meninos conhecerem a tabela periódica, brincarem lá com o meu aplicativo, faço um monte de atividades com o meu aplicativo lá e tal. Em seguida, eu pego e aplico o mesmo questionário que eu apliquei anteriormente. Então, estou fazendo uma experiência lá na sala de aula com os alunos de uma determinada série, tá? E tendo um controle da situação. Então, apliquei um questionário antes, disponibilizei o aplicativo para eles, eles conheceram, brincaram e tal, não sei o quê, era um joguinho, parará, parará. E agora eu aplico outro questionário, tá? E o mesmo questionário inicial. E aí eu comparo esses dois questionários para ver se esses meninos tiveram diferença no conhecimento que eles tinham inicialmente para o conhecimento que eles têm agora depois de lidarem com esse aplicativo. E aí eu avalio até que ponto esse aplicativo ajudou no conhecimento, melhorou ou não melhorou a capacidade de conhecer e assim por diante. Então, estou fazendo uma pesquisa experimental, tá? Num campo, numa situação de sala de aula, tá? E aí eu estou tirando conclusões ali de como foi a aplicação do primeiro questionário, como foi a aplicação do segundo questionário, e aí eu tenho elementos para fazer a minha análise ali, tá? É importante não confundir as pesquisas de campo com as pesquisas de levantamento, visto que essa última tem o foco na reunião de dados estatísticos. Então, assim, pesquisa política, por exemplo, ela é uma pesquisa de levantamento, que a gente chama, né? E ela tem lá os dados estatísticos e ela não tem uma análise subjetiva, como é a da pesquisa qualitativa, que é o nosso foco aqui, tá? Aqui tem alguns elementos, como fazer uma pesquisa de campo, né? Ele é dividido em 3 etapas básicas. Então, fazer uma pesquisa bibliográfica, tá lá, ó. Sempre nós temos que ter a pesquisa bibliográfica, tá? Delimitar um grupo que servirá como amostra para a pesquisa, determinar as técnicas que serão aplicadas, se é questionário, observação, entrevista, etc., né? Se é individual, se é em grupo. A proposta é buscar compreender as diferenças existentes entre as opiniões ou realidades de um indivíduo para o outro dentro de um mesmo grupo. Então,
estão as etapas aí para a gente colocar. Então, tudo isso tem que estar esclarecido lá no nosso capítulo sobre a metodologia, né? E a questão dos resultados. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem que apresentar resultados, né? Nem sempre os resultados são aquilo que a gente esperava anteriormente, nem sempre os resultados atendem às nossas hipóteses, nem sempre os resultados são aqueles que a gente quer. Por isso, a gente tem que se comportar como pesquisador, tá? Então, os resultados são aqueles que eu obtive na minha pesquisa, e não aqueles que eu queria ter desde o início. Muitas vezes a resposta, né, a pergunta já vem respondida, então você não tem que pesquisar nada, você já deu a resposta, então você vai pesquisar o quê, né? Os resultados da pesquisa geralmente expõem uma análise de conceitos e de ideias, tá? São expressos em números e estatísticas quando é uma pesquisa quantitativa, né? São expressos em conceitos e ideias quando é qualitativa. E quando é a mistura dos dois. Então, é uma combinação de dados estatísticos, tá? Quantitativo, com uma abordagem, com uma interpretação, com um confronto de ideias, né, e conceitos, que é a qualitativa. Então, tem que trazer os dois elementos aí e discutir com esses dois elementos, fazer uma discussão para que o seu trabalho não fique simplesmente nos dados. É muito comum a gente pegar lá um trabalho de TCC e está escrito lá, tá uma pesquisa qualitativa. Aí você vai ver o resultado. Aí fala assim, apresenta um gráfico, e aí vem embaixo assim, 10% dos alunos falaram isso, 15% falou isso, 80% falou isso. Aí você fala, bom, isso eu já vi no gráfico. E aí, qual é a sua análise disso? O que você tirou disso, né? Então, aí que vem o quali, né? Aí que vem o qualitativo. Então, o que isso representa na interpretação dos dados de acordo com os conceitos e ideias que estão lá na sua referência, que estão lá na sua fundamentação teórica. Com os autores que você leu, com as fontes que você pesquisou, como é que você interpreta esse dado aqui, partindo de uma realidade mais social, econômica, etc, etc. Vendo vários fatores que não aparecem ali no quantitativo, tá? Quem são esses alunos, onde que eles estão, que tipo de curso que eles fazem, qual é a realidade que eles vivenciam no dia a dia, tá? Para que esse dado aconteça daquela forma ali. Coloquei aqui algumas referências, tá? Mais para a gente se pontuar, para a gente fundamentar também o nosso trabalho, tá? Esse site, que é a última referência que está aí, é onde a maioria desses dados estão, então é mais tranquilo da gente encontrar esses elementos. Esse livro do Robert Inn é muito interessante, né? Vocês já leram, alguns de vocês já leram aí, tem divulgado, o professor passou para vocês. Eu acho que é interessante vocês retomarem algumas coisas aí para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade, né? Um trabalho que expresse a pesquisa, a ciência, que fortaleça uma visão científica, embora seja subjetivo, ele não seja individual e direcionado, mas que ele respeite os sujeitos com os quais você trabalhou e que te deram os elementos para fazer essa interpretação qualitativa dos dados coletados e pensados. Então, assim, a educação ela tem um forte veio com a pesquisa qualitativa e ela precisa identificar de onde é que por onde que a gente caminhou para chegar nesse dado, para não ficar um subjetivismo, mas uma subjetividade fundamentada e expressa em vários elementos. Espero poder ter contribuído com esses elementos, né, da pesquisa qualitativa, para que a gente possa compreender um pouco mais
as formas de realização dessa pesquisa e perceber a importância dela no nosso dia a dia e na nossa formação na área de educação, que é uma formação que demanda bastante elementos aí dessa concepção vivencial, que leva em consideração toda a questão da subjetividade do pesquisador. Toda ciência tem a sua subjetividade e a gente não pode ignorar essa subjetividade, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode cair numa opinião pela opinião e aí vira subjetivismo, aí perde o seu cunho científico. Então, por isso, a gente tem que buscar nas fontes, buscar as pessoas que já pesquisaram sobre o tema, para que a gente possa fortalecer os elementos importantes aí na busca da pesquisa como um todo. Ok? Muito obrigado e até mais.